Arunachala Ramana. O sol se põe. Abre aspas. Você acha que Shri Krishna, que trouxe de volta à vida várias pessoas mortas, não conseguirá se proteger? Fecha aspas. Bhagavata, 11º Skanda. As pessoas perderam toda a esperança na eficácia do remédio alopático. Como alternativa, eles convidaram T.S. Iyer, um homeopata cujo tratamento a princípio resultou em alguma melhora. Bhagavan foi deslocado do hospital para o pequeno quarto em frente ao salão do darshan, onde ele voltou a conceder darshan, sentado na varanda do quarto. O Veda Parayana também começou. A Jayanti, a celebração da estrela de nascimento de Shri Ramana, ocorreu em 5 de janeiro de 1950, mas a alegria associada a ela estava ausente. Em meados de fevereiro, outro tumor apareceu logo abaixo do lugar onde o anterior estava. O Dr. Raghavachari e outros disseram que ele também era maligno, desconsiderando a opinião do homeopata. Então, a homeopatia foi descontinuada e um médico ayurvédico, o Dr. Moss, de Kerala, foi convocado. Ele também fez sua tentativa, mas sem sucesso. O tumor começou a crescer e Bhagavan ficou mais fraco e mais anêmico. No entanto, o rosto de Bhagavan nunca perdeu seu brilho. Vendo o qual, alguns teorizaram que, como os Gyanis não têm nenhum apego ao corpo, Bhagavan estava inconsciente da dor do corpo. O Gnana Vashistam diz, abre aspas, não faz diferença para um Gyani se pasta de sândalo é aplicada ao corpo ou um membro é cortado. Fecha aspas. Outros ainda disseram que, como Bhagavan nunca reclamava de dor, ele pode não ter tido nenhuma. Outro comentário era que, pelo poder de seu tapache, Bhagavan assegurou que ele não sentiria dor alguma. Todos esses comentários se baseavam parcialmente em filosofia e parcialmente em ilusão. Os sintomas de dor, como a falta de sono, foram notados por várias pessoas. Bhagavan também foi ouvido gemendo de dor. É tão absurdo dizer que o corpo de um Gyani não sentia nenhuma dor, como dizer que nenhum sangue se derramaria se o corpo dele fosse cortado. Não resta nenhuma individualidade, portanto, mesmo se o corpo sofresse, não haveria indivíduo para experienciar isso. O corpo é composto de 5 elementos e sofre sua dor. Aqueles que identificam o corpo do Gyani com o Gyani são obrigados a dizer que ele também sente dor. O que devemos focar é em como a dor do corpo estava sendo suportada. Embora digamos que, aparentemente, o corpo de Ramana era diferente do Jiva de Ramana, somos incapazes de conceber que a pessoa conhecida como Ramana fora absorvida em Brahman.
Em vista disso, portanto, a tolerância extraordinária que Ramana demonstrou era única dele. Ou pode ser que Bhagavan possa ter achado que se ele demonstrasse o seu sofrimento, os seus devotos não poderiam suportar isso. Tanto quanto possível, ele resistia a demonstrar qualquer sinal de sua dor e o seu corpo continuava a desempenhar seu papel, como de costume, na medida do praticável. Ele tomava banho como sempre antes do nascer do sol, e nas horas determinadas de manhã e à tarde ele lia as cartas do ashram. Ele dava darshan aos devotos e supervisionava a publicação de livros. Mas depois de janeiro o corpo não podia fazer nem isso. Aos poucos ele perdeu toda a energia para conceder darshan fora do pequeno quarto, e como resultado, os devotos passavam pelo quarto onde ele estava deitado e tinham darshan. Nem mesmo no fim de março tinha havido melhora, e foi decidido, com a aprovação de Bhagavan, convidar Kaviraj, um médico ayurvédico de Calcutá. Kaviraj deu tratamento por alguns dias e, após instruir corretamente um médico ayurvédico local, retornou a Calcutá. Mas esse médico achou que os remédios eram potentes demais para ele administrar. Ele queria a assistência de outro médico de Calcutá. Bhagavan não pôde tolerar mais isso e se recusou a tomar qualquer medicamento depois de 12 de abril. Enquanto isso, ele teve um ataque de asma e quando um de seus parentes tentava dar alguns medicamentos, Bhagavan o impedia dizendo: "Por que se incomodar? Tudo terminará em 2 dias." Todos tiveram esperança de que Bhagavan tivesse decidido se curar. Mas o que eles não podiam adivinhar era que o que estava prestes a partir não era apenas a doença. Em 13 de abril, ocorreu o Mesha Shankaramanan, o trânsito do Sol em Áries. No dia 14, os médicos não podiam imaginar que haveria algum risco iminente. Além disso, o médico do governo que veio de Velor viu Bhagavan por volta das 18 horas e reiterou que não havia nenhum risco de morte. Foi pedido às pessoas que fossem ter seu jantar. O médico do governo implorou para Bhagavan tomar um pouco de suco de laranja. Bhagavan recusou no começo, mas vendo a tristeza no rosto do médico, concordou em dar alguns goles. Ele tomou apenas 2 colheradas. Às 20 horas, Bhagavan quis ser mantido sentado, e isso foi feito, apoiando-se nos travesseiros. Pouco depois, a sua respiração ficou difícil. O Dr. Krishna Swami quis dar oxigênio a ele, mas Bhagavan recusou. Meia hora se passou dessa maneira, durante a qual Bhagavan podia respirar pela boca com grande dificuldade. Lá fora, os devotos começaram a recitar Aksharamanamalai com o refrão: Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala.
Algumas lágrimas escorreram dos olhos dele ao ouvir isso. Em seguida, o temido momento chegou. Bhagavan abriu a boca para respirar. A boca permaneceu assim. A respiração parou e Bhagavan deixou seu envoltório mortal. Era sexta à noite, 20h47. Os devotos do lado de fora continuavam cantando Arunachala Shiva, Arunachala Shiva. A montanha Arunachala reverberava com esse nome sagrado. Naquele exato momento, uma brilhante estrela cadente traçou seu caminho através dos céus em direção a Arunachala. Pessoas em lugares distantes viram o seu aparecimento. O Jyotishti Ramana deixou sua morada temporária, a terra, e retornou ao seu lugar natural de permanência. Testemunhando a luz brilhante, as pessoas na cidade suspeitaram do pior e correram para o ashram. Seu pai, guia, guru e seu tudo não estava mais lá. Ele havia deixado seu corpo. O ashram ressoava com os lamentos das pessoas reunidas. Os discípulos de Bhagavan o sentaram na postura Padmasana e o levaram para o salão do darshan para visualização pública. Depois que o afloramento emocional inicial diminuiu, os devotos se sentaram perto do corpo e começaram a cantar hinos e músicas devocionais. O corpo foi coberto com pasta de sândalo e vibhuti e decorado com flores. No dia seguinte, em meio ao canto de mantras védicos, o corpo santo foi banhado em águas sagradas, leite e mel. Uma enorme multidão testemunhou isso. Pouco depois, o corpo foi enfeitado e colocado em um túmulo cavado entre o santuário de Matrubhuteshvara e o antigo salão de darshan. A sepultura foi enchida com sal, cânfora e outras substâncias aromáticas. Havia centenas de pessoas no ashram aquela noite. Tudo o que elas sentiam era desolação. A mente estava entorpecida. Abre aspas. Em sua ausência, esse mundo agora parece uma casa em ruínas. Fecha aspas, disse um poeta. Quão verdadeiro. No advento de Bhagavan sobre a terra, houve uma luz vista apenas por uma senhora cega. Ele partiu em uma trilha resplandecente de luz, vista por centenas de pessoas. Naquela noite, as estrelas no firmamento brilharam com um novo esplendor. O céu era de um azul límpido e absolutamente sereno. A escuridão era assustadora. O coração ficou desolado. Extraído do Shri Ramana Lila, uma biografia de Bhagavan Shri Ramana Maharishi, por Shri Krishna Bhikshu. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.